Ponto de Vista, a opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário. Caros ouvintes da Rádio Marinhais, antes de uma pausa de 2 semanas que irei fazer nestas crónicas, gostaria de deixar aqui 2 temas. Bom, o primeiro diz respeito ao Comitê Olímpico de Portugal. Por um lado, para saudar a extraordinária prestação dos atletas portugueses que obtiveram medalhas e diplomas olímpicos nos Jogos Olímpicos, mas para salientar um facto que fará história no olimpismo em Portugal, que foi o facto de se ter ganho pela primeira vez uma medalha de ouro fora do atletismo, no caso do ciclismo pista, pelos atletas Yuri Leitão e Oliveira, e também por salientar um outro facto histórico, que foi o mesmo atleta ter ganho 2 medalhas olímpicas na mesma edição dos Jogos Olímpicos, foi o caso de Yuri Leitão. E, portanto, estes atletas fizeram história para o desporto português e, neste caso particular dos Jogos Olímpicos, do ciclismo, é importante salientar que nada disto teria sido possível se não tivesse sido feito há uns anos atrás o investimento público na pista de ciclismo, no velódromo de Sangalhos, onde estes atletas, onde foi criado um centro de alto rendimento para o ciclismo de pista, onde estes atletas foram formados. Ou seja, não tivesse havido este investimento público nesta infraestrutura desportiva e este sucesso não teria sido possível. Portanto, isto chama a nossa atenção para a necessidade de, para além do talento individual dos atletas, que é indispensável para ter conquistas desportivas, o investimento no sistema desportivo e o investimento público no sistema desportivo é fundamental para que isso possa acontecer. O segundo ponto, ainda relacionado com os Jogos Olímpicos, é para lamentar muito profundamente o falecimento do presidente do Comitê Olímpico de Portugal, o professor José Manuel Constantino. Foi uma personalidade notável do desporto português, teve uma prestação notável enquanto presidente do Comitê Olímpico de Portugal, muito também reivindicativo quando necessário, crítico relativamente à falta de apoio do Estado em muitos momentos e, portanto, simbolicamente deixa-nos fisicamente no dia em que encerraram os Jogos Olímpicos de 2024, em que a seleção portuguesa teve a melhor prestação de sempre e, portanto, queria aqui deixar uma palavra de homenagem ao professor José Manuel Constantino. Mas, antes de fazer esta pausa estival nestas crónicas, há 2 aspectos da política nacional que gostaria de trazer aqui. Um deles continua, é a crise por todas as urgências obstétricas do Serviço Nacional de Saúde, que não sendo um problema novo, na medida em que todos os anos, no mês de agosto, são momentos difíceis, mas a situação que se está a passar agora é extremamente grave, sobretudo quando era prometida uma grande reformulação do Serviço Nacional de Saúde e era prometido um plano que em pouco tempo iria resolver o problema e, portanto, vemos agora que isso não passou de demagogia para captar votos nas eleições e que os problemas continuam a agravar-se no Serviço Nacional de Saúde. E o segundo ponto, também negativo, diz respeito à falta de resolução do problema criado com a associação, com a AIMA, com a Agência para a Integração, para as Migrações e o Asilo. O problema não está a ser resolvido, foi anunciado uma unidade de missão para resolver os 400 mil processos em atraso, mas aquilo que nós estamos a ver é que nada de novo se anuncia, de concreto, para além da proclamação de que se ia criar uma estrutura de missão, mas nós não vemos essa estrutura de missão em funcionamento concreto, com resultados palpáveis, e o que estamos a ver é um anúncio de greve dos trabalhadores da AIMA, anunciada já a partir do final deste mês e para se prolongar, e os problemas ficam por resolver e as perspectivas não são de reforço dos meios para que a AIMA possa resolver o problema com que está confrontada. São 2 questões que, infelizmente, iremos ter de continuar a acompanhar no momento em que nos voltaremos aqui ao convívio com a Rádio Marinhais e com os seus ouvintes, o que ocorrerá no final deste mês de agosto. Queria desejar finalmente a todos os ouvintes um bom trabalho àqueles que estarão a trabalhar nesta segunda quinzena de agosto e boas férias também a todos os que tiverem a possibilidade de gozar uns dias de férias nos tempos que se aproximam. Ponto de Vista, a opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário.